Fala, galera, beleza? Estamos aqui mais um podcast animado e vamos que hoje o assunto vai ser maravilhoso. Fala aí, Daniela. Hoje, num frio de 9 graus, quase que eu não consegui levantar da cama, nossa senhora. Mas hoje a gente vai conversar com a Adriana Fontes, ela é proprietária e diretora do Colégio Alicerce, para falarmos mais sobre os desafios da educação infantil, os novos desafios. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, bem. Adriana? Olha, eu agradeço o convite para vir falar de uma coisa, da coisa que eu mais amo, que é a educação, né? Sim. Que maravilha. Obrigado você por estar aqui. Antes de tudo, só mais um detalhe, nós esquecemos. Verdade. Agradecer o público. Frio, né? O frio. Frio de 9 graus. Compartilhem nossos vídeos, não esqueça do sininho, tá? Dá o like, comentem. Esse like é legal. Isso. Comentem depois, Isso dá aí. um likezinho, ative o sininho. E importante, deixe o seu comentário. Tem muito assunto legal que a gente pode estar canalizando para ser respondido e sugestões muito legais que a gente pode estar colocando para as pessoas que estão aqui com a gente, tá bom? Isso aí, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Vamos começar a nossa entrevista pelo começo, né, Daniela? Totalmente. Como que veio a ideia de montar uma escola, empreender, porque a gente tem que ser um empreendedor nessa vida, né? E aí mexer ainda com a responsabilidade tão grande que são crianças. Na verdade, eu venho de uma família de educadores. A minha avó foi professora, eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul. E a minha avó foi diretora de escola pública, teve a primeira escola particular em Corumbá, ela trabalhou 50 anos nessa área. Então, eu cresci brincando de escola, né? Eu tenho até uma prima que fala que a letra dela é igual à minha, de tanto que eu passava coisas no quadro para ela copiar e ela tem a mesma letra que eu. Então, aí... a minha família veio para Cuiabá e eu tinha 14 anos e eu falei, não, eu quero trabalhar. Naquela época, criança podia trabalhar, né? Sim. E o que eu sei fazer? Eu sei cuidar de criança, né? Mas não pensei que ia ser educadora. E arrumei um emprego de auxiliar de sala, eu tinha já 15 anos. Que, aliás, eu estava falando com a Dani, que é neste local onde está sendo gravado o podcast, aqui era uma escola. Nossa, que legal. A escola se chamava Recreio Infantil e funcionava nesse lugar aqui, entre a Carminto de Campo, aqui no bairro Jardim Petrópolis. Né? Quem é dessa geração se lembra muito do Recreio Infantil. E aí eu comecei a minha carreira aqui. Aí eu resolvi fazer pedagogia, fiz pedagogia na UFMT e saí daqui dessa escola particular, trabalhei 1 ano em escola pública e nesse período eu e uma prima minha resolvemos, a gente quer montar uma escola para os nossos filhos, qual que seria essa escola ideal, né? E aí montamos aqui no Jardim Petrópolis, né? Era uma coisa muito pequena, 4 salas de aula só. Isso há 36 anos atrás. Isso é uma vida, hein? Faz tempo, hein? E aí começou tudo. E aí eu fui ficando cada vez mais apaixonada pela educação. É uma coisa que eu gosto, que eu amo fazer, né? E eu acho que quando você escolhe um empreendimento, você tem que gostar, tem que entender um pouco daquilo ali. Então, quando a gente resolveu abrir uma escola, foi dessa forma, né? Eu já tinha um pouco de experiência nessa área, né? Mas... Porque escola, gente, não é... Tem muita gente que pensa assim, eu vou abrir uma escola e ganhar dinheiro. Não é isso. A escola, você tem que... É uma missão, é quase que uma missão. Ser professor, eu acho que Deus fala assim, você foi escolhido para ser professor.
Então, aqueles empresários, né, só ser o empresário da educação, normalmente não funciona. Você tem que ser mordido pelo bichinho da educação. Você tem que gostar muito. E eu acho que é isso que fez a escola permanecer 36 anos, né, que nós temos aí no mercado. Mas surgiu dessa vontade de ter uma escola ideal para os nossos filhos. Ah, que É uma maravilha. escola sólida, né, estruturada, ela não, eu percebo que o Henrique estuda lá, o Miguel é aluno egresso de lá, saiu, né, porque não tinha mais por onde, e você fez uma escola, assim, ela não é expansiva, ela é acolhedora, não é uma escola pequena, é de médio porte, mas é acolhedora, todo mundo conhece todo mundo, então essa é a sua intenção, assim, de conhecer aluno por aluno, de ter esse contato com a família. Esse é o nosso perfil, né, de Aham. escola. Quando nós decidimos ter uma escola, nós não, nem por um momento a gente pensou em ter uma escola de massa, com muitos alunos e tudo. Nós preferimos manter, né, esse contato, né? É um diferencial da nossa escola. É dessa forma que nós sabemos trabalhar também, conhecendo as famílias, né, conhecendo cada aluno, as necessidades de cada um, né? Eu acho que a educação vem muito dessa forma, né, de ser a segunda casa do aluno, ser a família é o primeiro grupo social, né, de uma criança. E aí, em seguida, vem a escola. Então, eu acho que a gente pegou essa responsabilidade, né, de ter esses alunos por perto da gente, conhecer, saber, conversar com os pais, né, manter esse contato. Ah, Ainda legal. mais no dia de hoje, né? Eu acho que o indivíduo tem que ser tratado, ele como um todo, né? E não assim um grupo de pessoas, qualificá-lo em grupos de pessoas. Quando quando eu estudei, vocês também, quando estudaram, né? Deve ter sido assim. Todo mundo era igual dentro da sala de aula. Acreditava-se que todos aprendiam da mesma forma, né? E hoje a gente sabe, com os estudos, né, que existem e tudo mais, e pela própria experiência, de que cada indivíduo ele é diferente, ele aprende até de uma forma diferente, né? Então, ter esse olhar, né, como o aluno como um indivíduo com as suas dificuldades, com os sua forma de aprender, né? Eu acho que o momento exige isso. É esse olhar que nós temos hoje de escola, né? Lógico, isso aí, gente, essa questão de escolha de escola. A gente escolhe a escola conforme o perfil da nossa família, Sim. né? Então, não existe certo ou errado, não. Existe o que eu quero para o meu filho, né? Então, esse é o nosso perfil. A nossa escola né? Tanto é que fizeram uma pesquisa, né? O nosso pessoal do marketing, qual que era o principal, quando se falava em colégio alicerce, o que se pensava? Em acolhimento. Acolhimento foi a principal palavra, né? E nós ficamos felizes com isso, porque realmente é isso que a gente pensa e é isso que a gente quer, é o acolhimento. Legal. Com todo esse período, todo esse tempo, toda essa história de vida, de escola, você deve ter, assim, lembrança de alguns alunos que passaram, que hoje já devem estar com mais de 30 anos, e de repente eles já venceram na vida. Nós, assim, esse ano, né, essa geração que tem 30 anos, eles estão colocando os filhos lá na nossa escola agora. Bacana. Né? E a gente acompanha. Eu acho assim que a gente também sempre está acompanhando esses ex-alunos. O que aconteceu com a vida deles, né? Como é que eles estão? Porque o principal que eu acho que
O nosso objetivo é que as pessoas sejam felizes. E a gente quer saber se esses ex-alunos, se eles estão felizes, né? Lógico, hoje em dia nós temos juízes, promotores, médicos, uma infinidade de médicos, né? E o que a gente mais observa é se essas pessoas são felizes, né? E eles trazem, assim, para a gente uma saudade, né? Eles comentam, né, que eles sentem saudades da escola. Todos eles guardam lembranças, né, de coisas boas da nossa escola. E isso nos dá muita alegria também, muita satisfação de saber, né, que essa memória afetiva, né? E agora nós temos os filhos desses ex-alunos que Isso é estão lá legal. com a gente. Isso é muito legal, E né? é legal porque nós também lembramos nossos professores daquela época, né? Então existe um carinho. Então isso aí vai passando de pai para filho. Isso é muito legal, muito É bonito verdade. isso aí. Fico feliz. A gente fala assim, no início, falando sobre os desafios, né? Os novos desafios da educação infantil. E eu assisti numa palestra sua, porque a Adriana também é palestrante. E você me falou, depois eu fiquei pensativa. Você me falou assim, falou na palestra, que os ciclos sociais, eles eram longos, até acho que 80, 90, eram longos, entendeu? Moda, aspectos religiosos, de família, eram longos. Hoje os ciclos são curtinhos, quer dizer, o que está na moda hoje, amanhã, daqui mês que vem, já não está mais na moda, já não é mais interessante. Então, os ciclos, eles se encurtam. E a escola, ela precisa ter esse olhar, porque o aluno do ano passado não é o mesmo aluno desse ano, né? É a mesma pessoa, né? É o mesmo lá, vou colocar o Henrique, que é o meu filho. Mas o Henrique do ano passado não é mais o Henrique desse ano. É um outro ciclo que iniciou, né? Ele mudou a idade, tudo, mas a sociedade também mudou. E a escola, ela tem que correr, né, atrás. Eu não sei se a escola, às vezes, ela tem que colocar um passo na frente desse aluno, né, para poder ter essa acolhida. E esse é um desafio da escola hoje, né, no momento. Quando eu não posso mais comparar, né, o 30 anos atrás, os meus alunos de 30 anos atrás, com os alunos agora. Na verdade, são divididos em gerações, né? A gente ouve muito falar em geração Y e geração X, né? E essas fases, né, elas realmente vêm encurtando. Para a gente ter uma ideia, hoje, as crianças de 10, 12 anos, que nasceram há 10, 12 anos atrás, eles não conhecem a vida sem o celular, porque eles não viveram antes disso. Então, para eles, a vida o celular faz parte da vida deles. Para né? nós, assim, de antigo, é até assustador, né? Assustador. Para eles é normal. Fosse respirar, né? Porque não existe outra forma. Para eles não tem outra forma de pensar sem se comunicar rapidamente. Eles não conhecem isso. E há uns anos atrás, isso me assustava bastante. Eu falava, mas como que vai ser? Essas crianças vão depender da internet, né? Os pais ainda questionam muito isso. E aí, para ser educador, gente, você tem que se abrir a tudo isso, perceber o que está acontecendo no mundo todo, né? Você tem que ter esse olhar. E eu, a princípio, me negava, falava, não, a internet não vai entrar na minha escola, meus alunos não vão ficar dependentes. Gente, mas isso é uma coisa que não tem volta. Não tem como a gente ignorar. Lógico, vai existir um saudosismo, né? E a gente percebe a mudança nos comportamentos em função do que vem acontecendo. Por exemplo, quando eu tinha 10 anos, o máximo era um telefone fixo, né? Que a gente tinha, né? Assistia 007 e via lá aqueles telefones sem fio e falava, isso
vai acontecer tão cedo, né? Existia também aquele desenho animado Sim, Jetsons, os né? Jacksons. Aham. E que pedia comida ali pela maquininha, né? Tinha um elevador que era um tubo, e era um robô que era a funcionária da casa. Parecia tão distante, né, gente? E tá Sim. tudo aí, Tá tudo aí. né? Verdade. Então, a gente tem que se adequar a isso. A escola, eu falo que a nossa escola, que tem 36 anos, o Colégio Alicerce, ele sobrevive justamente porque nós estamos em busca, né, não de modismos, tá na moda isso aqui. Não, mas a gente tem que levar em consideração tudo que vem sendo evoluído, de que forma que é o comportamento hoje das crianças, né? Apesar de que as famílias assim ainda ficam, ai, mas eu não queria, realmente, nem a gente quer que tome conta da vida Mas se você pensar em inteligência artificial hoje, não tem como você ignorar isso. E os jovens, eles estão aí em contato com isso. Você vê, a próxima geração que vai começar já está aí com a inteligência artificial na mão, né? Então, a gente tem que fazer um equilíbrio disso, né? E ver que o comportamento do jovem, ainda mais depois de uma pandemia, Sim. Verdade. né? Nós tivemos, assim, adolescentes que pularam uma etapa, né? Que era aquela etapa de começar a querer ir no shopping, se encontrar com os amigos, né? E pularam 2 anos, né? Tanto é que hoje a gente tem problemas, né? Tanto a nível de escola particular como escola pública, principalmente, né? O governo vem tendo que lidar com esse desafio daquelas crianças que pularam a fase de alfabetização, né? De crianças que nessa fase que teriam que estar se alfabetizando com 6, 7 anos e estavam em casa na pandemia e que tiveram só que fazer aulas online e, e que agora se apresentam aí sem conseguir ler, escrever e o principal, interpretar, né? Porque não é só ler e escrever, é interpretação, ler e interpretar pequenos textos, Sim. né? E hoje em dia você vê que isso é um desafio para todos nós lidar com isso. Mas é isso aí, as gerações estão chegando aí, as crianças com outros comportamentos, mas Eu até brinco que hoje o bebê ele nasce da mãe e já vem com Bluetooth, né? já Porque você dá um celular, o dedinho dele já passa na tela. passa na tela. É verdade. Acaba de nascer, já joga aquela imagem para a vovó, para o vovô, para a tia, para o tio que está lá na Europa, que tá, né, gente? Verdade. Né? Eu sou de uma geração que tinha que escrever carta, Sim. tirar uma foto e mandar revelar, até que ficasse pronto. Aí você colocava no envelope e mandava, né, para os parentes, para os Verdade. conhecidos. Agora não, você nasce já ao vivo e a cores para o todo mundo mundo já inteiro sabe que quer que- ver. todo E mundo aí, isso já aí sabe. a gente não tem como ignorar, né, gente? É verdade. É uma Verdade. situação que não dá para ignorar. Só que essa tecnologia, né, que veio para ficar, eu sempre falo, veio para ficar, ajuda, é um facilitador, mas também é um campo de ninguém, né? E é perigoso, né? A gente fala assim, que até os seus 18 anos, a tutela são dos pais ou dos responsáveis, quem quer que seja, sobre esse menor de idade. Então, é como você sempre fala, tem que investigar. Ele está sob a sua tutela, né? Você não pode deixar assim, o meu filho tem um celular, computador, e eu não sei o que Na tá verdade, falando. né, o jovem ele fala, é a minha privacidade, né? Só que nós, pais, né, adultos da relação, né, porque nós somos os adultos da Sim. relação, nós
temos sim, temos o direito e dever, acima de tudo, dever de acompanhar, de saber, né? Onde que meu filho, por onde que ele está caminhando, porque existe uma falsa ideia de que se ele está dentro de casa, ele está seguro, né? Ah, ele está seguro, ele está aqui perto de mim, ele está aí no quarto, Eu não vou né? deixar ir no shopping, Não porque vou é deixar que é perigoso, perigoso. Mas e aí a internet, né? Ele está no mundo, né? Ele está guardado, né? Ele está seguro fisicamente ali na sua casa. Verdade. Mas e aqui, ó? E a cabeça dele? E por onde que ele circula? O que que ele ouve? O que que ele está vendo na internet, né? Porque a gente percebe, gente, não precisa a criança saber ler e escrever, não, né? Eu tenho alunos, assim, que dão um banho na gente, que fala, mas como que você está vendo isso na internet? Ele falou, tia, peraí, pegou lá, colocou lá na voz e falou, ó, tal coisa. E aí o Google te mostra. Meu Deus. Então, ele, na verdade, ele vê o que ele quiser, né? Ele está participando de atividades, se você não estiver junto com ele, né? Tanto é que a nossa escola, né, segue uma linha assim mais para o tradicional, né? Sim. Nós usamos um material, um sistema de ensino, né, que se preocupa com a aprovação no vestibular, né? Mas que também se preocupa, a gente buscou e colocou na nossa escola, né, um programa socioemocional, que vem para casar com essa parte do conhecimento. O conhecimento é muito importante, o Sim. aluno aprender sobre geografia, história, matemática, português, mas e ele lidar socialmente? E as emoções, né? Porque ele é uma pessoa, não tem como Sim. deixar a emoção lá para fora da escola. E a gente tem visto que hoje é um resultado de uma geração anterior, que a gente não sabe nem dar nome às emoções. Entendi. E outra coisa, né? Eu lembro quando meus filhos já têm mais de 30 anos, eu sou de uma fase assim de mãe, né, de educadora, de você tem que ser o melhor. Você tem que se destacar. Você tem que ter inteligência emocional. Você não pode se mostrar fraco diante de ninguém, né? Você não pode demonstrar medo. Que você, para ser um CEO, para você ter sucesso na vida, você tem que ser firme, você não pode demonstrar as emoções, né? E hoje, eu revendo isso aí, gente, não. Todo mundo tem direito. Todo mundo pode sentir medo, pode sentir raiva, né? E pode chorar. Homem pode chorar sim, né? Ah, eu sei disso. E aí... Daniela fala que eu sou chorão. Então, ixi, eu adoro gente que pode, né, Uhum. se demonstrar como... e eu acho que, agora, fazer o que com a minha raiva? Fazer o que com o meu medo? E aí que entra, né, esse processo de saber lidar com isso, ter um autocontrole. E a gente aprende isso. Até eu mesmo não sabia disso. Eu mesmo achava que, isso é da personalidade, Não, a gente aprende a lidar com as emoções, sabe? E eu acho que, mais que nunca, hoje, a gente pode demonstrar fragilidade. Eu sou de uma geração, eu fui criada para não errar. Você não pode errar, você tem que acertar e você não pode Porque fracassar. não tinha outra chance, Não né? tinha. A gente achava que não tinha, né? Os nossos pais nos colocaram dessa forma e hoje em dia a gente sabe. Você sabe que a gente aprende errando. Sim. Sim. Hoje uma criança na educação infantil, a gente tem que dar o direito dela experimentar, né? Ela cai, ela levanta, né?
é muito diferente de antes que os professores ficavam apontando os erros. Você errou aqui, né? E isso aí fazia com que a gente se fechasse. Ah, então eu não vou mais fazer. Se eu não consigo, se eu erro, não. Mas é errando que você vai aprendendo e crescendo. Eu não sei se nessa geração, eu e Alexandre, assim, e nossos amigos que temos filhos, a gente criou os nossos filhos numa bolha, né? E você vê isso. Então a gente tem medo que eles caiam, que eles machuquem, então a gente faz tudo por eles e muitas vezes deixa o menor não é incapacitado, não é essa palavra, mas assim, sem condições dele desenvolver sozinho, né? Olha, Daniela, a mãe é assim. Me desculpa, mas o pai aqui, você sabe que é carrasco. Não, eu Eu sei. ponho pra ralar, você É sabe porque às disso. vezes eu falo assim, Mas é o porque eu fui Miguel, criado assim. o Miguel, ele vai fazer 18 anos, mas até hoje eu tenho medo que ele atravesse uma rua. Olha que loucura. E eu faço ele pular e atravessar um rio. Então eu falo assim, olha, no sinal eu ainda fico de olho assim, se possível eu paro o carro para que ele atravesse. É uma loucura. A tendência nossa de pais, mães principalmente, né, é essa, né? Eu até me assusto, por exemplo, os nossos alunos hoje, falando de uma realidade de escola particular, né? Eu não vejo mais eles andando de ônibus. Os pais levam. Gente, não tenho nada contra quem leva, quem busca, Sim. mas assim, será que a realidade é só essa? Pois é. Né? Outro dia, conversando na turma do filho de vocês mesmo, e na aula de socioemocional, né? E eu me surpreendi com alguns alunos que a fome para eles, por exemplo, a questão da fome no mundo, no país, é uma realidade tão distante que parece que não faz parte do mundo deles, né? A fome, a poluição, né? E eu falei, gente, nós precisamos rever isso também, né? Sim, De entendi. que a vida, ela não está dentro dessa bolha que a gente colocou nossos filhos, né? A vida é difícil, a vida é cheia de não, Sim. né? Não é só sim. Agora, a tendência nossa de mães, principalmente, é proteger, né? Eu vejo... Mas tem que ter um equilíbrio. Eu vejo que mudou muito, né? Porque na nossa época, até a gente lembra e fala assim, meu Deus, como meu pai e minha mãe deixavam fazer isso. Mas também esse mundo hoje tá com a maldade aflorada, né? Tanto na rua como na internet, quer dizer, em tudo quanto é lugar. Então acaba a gente ficando em desespero querendo proteger. Mas, eu vejo que tudo mudou, então é difícil a gente parametrizar o que é hoje um filho de hoje, o que era ontem, né? Então, tá andando tudo muito rápido. Agora, a proteção a gente tem que fazer mesmo. Eu vejo até, inclusive, até quero te perguntar, a questão de celular na escola. Você deve ter pego, assim, muitas situações assustadoras, com crianças se envolvendo com coisas que eu vejo que são assustadoras. Com certeza você já deve ter pego essa situação. Já a gente ouve histórias assim que você fica muito assustado de ver o quanto isso está dominando, né, a situação. Você vê que hoje a gente ouve falar, a gente acha que está longe da gente, mas não. De crianças que, porque os pais tiraram a internet dela, porque, né, no momento que o pai e a mãe, eu acho que eles é que decidem, e que a criança pegou uma faca e vai para cima de pai e mãe. Meu Deus. Aquilo ali virou uma coisa, é quase que um vício às vezes, né? E a gente tem visto até que já está sendo tratado às vezes como um vício, né? E a questão de jogos, a questão né, de grupos que não fazem bem, né? Sim. Ele está muito forte, por isso que eu falo, a gente como adultos, nós temos que ter muito esse cuidado,
né, Sim. ainda. Nós temos direito de interferir e de dosar isso. Mas também tem uma coisa, né, gente? Nós adultos não estamos sabendo dosar nem pra Nem gente, nós mesmos. Verdade. Você vê né? assim, eu sempre falo, a gente vai num restaurante, Exatamente. todo mundo tá com celular. Às vezes eu falo para Alexandre, quando eu tô numa mesa assim, eu filmo, aí eu mando no grupo, tá todo mundo lá, falo assim, e aí, vamos conversar? Porque tá todo mundo assim, ó. A É gente tem que. complicado. É um negócio que a gente tem que trabalhar na cabeça, né? E como assim, a gente vê que, eu não sei, parece que isso danifica o cérebro tem hora. Porque eu vejo que tem crianças que, você vê no perfil ao volta, num restaurante, você vê que se você tira um celular de uma criança, ela enlouquece, Enlouquece. ela joga prato no chão, É isso mesmo. e o pai tem que dar. E aí a gente fala assim, o que faz? Tem hora que a gente fala assim, nossa, mas que criança mal educada, mas e esse pai não põe... Mas às vezes não é nem culpa do pai, é o mundo que está acontecendo É o hoje. mundo que está Mas acontecendo. eu acho que os responsáveis, ele tem o poder diretivo Sim, sobre... tem poder diretivo, mas eu falo assim, não adianta você de cara ali na hora, naquele horário, você tem que fazer um trabalho. Isso, na verdade, eu acho que isso aí acontece devagar. Só que você tem que começar lá, desde pequeno. Sim. Ó, agora é o momento. Agora não é o momento, né? E a gente, como adulto, dar o exemplo também. Eu já ouvi de uma mãe, né, que questionando essa questão da criança ficar no celular. O adolescente tem esse problema, gente. Eles ficam na internet a noite toda, às vezes, e os pais não percebem. Como é que ele vai para a aula no dia seguinte? Como que vai render? Como que vai, né? Então, isso aí tem que ser lá da base, né? Colocar para que serve realmente esse celular. Na nossa escola, até agora, a gente está conseguindo não ter o celular o tempo todo com o aluno na sala de aula, nem na escola. A hora, por exemplo, do intervalo, nós conseguimos ainda que eles estejam sem o celular. Porque eu acho que o objetivo da escola é justamente isso, é compartilhar, estar junto, saber conversar. Gente, se a gente deixar, eles não vão saber, né? Conversar, negociar, Sim. né? Sim, Então, a hora do recreio, a hora do intervalo, a gente ainda tem alunos que brincam, que conversam, né? Que se distraem sem o celular. Mas também a gente está devagar colocando, porque eles também têm que aprender a lidar com isso. Usar as ferramentas em Usar benefício próprio, né? exatamente. Então, a gente já está trazendo o celular para algumas aulas, né? sim, interessante. Porque não posso ignorar que está tudo ali, né? Então, devagar é um processo de educação. Educação. Agora, a educação infantil que vem vindo lá, eu acredito que essa geração vai saber lidar melhor. Entendi. Essa que está vindo lá Que está vindo da base. Porque esses 4, 5 jovens já anos. pegaram, e na verdade nem nós sabíamos, né? O alcance, por exemplo, disso aqui que a gente está fazendo. Sim. Verdade. Se falasse há 10 anos atrás, a gente ia falar, não, isso aí não é uma conversa, né? E a gente sabe que hoje não é assim, Sim, né? as pessoas, Vocês estão alcançando quantas pessoas hoje? as pessoas hoje, é, a gente traz esse assunto, traz a necessidade para que a gente queira que essas pessoas também procurem, encontrem solução, às vezes, para alguns problemas que estão passando em casa. Exatamente. Por exemplo, eu vejo hoje na escola, como lidar com uma criança com DTH, né, TDAH. É difícil. Você tem que lidar com isso na sua casa, né? E depois ainda tem que passar para a escola. Eu acho que assim é difícil também para uma escola, ela tá conseguindo organizar para que ela dê a qualidade de estudo tanto para aquela criança que não tem como aquela que tem. Isso também é uma situação nova, né? E que a gente, com os estudos e tudo, que a gente sabe hoje que as crianças, elas são diferentes uma das outras,
né? Elas vêm de famílias diferentes, né? E saber ter esses alunos diferentes um dos outros dentro de uma sala de aula, né? Isso é uma aprendizagem. A gente está passando por isso, né? É uma luta. Eu acho que os cursos de pedagogia eles precisam rever isso, né? Porque até então nossos professores vêm para dentro da sala de aula achando que vão encontrar turmas homogêneas, as crianças pensam igual, têm as mesmas Igual no atitudes, livro. e não é. Não Na é. verdade, não é, né? Cada criança tem a sua particularidade. E hoje a gente sabe, né? Até há uns anos atrás, a gente via aquele aluno muito tímido, né? Que ficava contido, brincava muito sozinho, e, ou tinha dificuldade de aprender para aprender, né? E hoje a gente sabe, existem diagnósticos, né? Existem atividades direcionadas para esses alunos, né? Então, hoje é bem mais complexo trabalhar. Tem uma legislação própria Existe para uma isso? legislação, né, que dá apoio a essas crianças que precisam, que têm necessidades especiais, né? E as escolas elas estão se adequando para atender toda essa demanda, né? Entendi. Agora, assim, a gente tem tentado fazer um trabalho com as famílias também. Por exemplo, às vezes chega um aluno para a gente, no meio do ano ou no meio de um bimestre, a criança tem TDAH, é uma criança autista, né? Tem algum alguma dificuldade, né? Aquela peculiaridade. E o que às vezes os pais não entendem é que a escola ela precisa também se programar para aquilo Sim. ali, né? Não dá para, no nosso caso, lá, a nossa escola sempre trabalha com excelência em educação, né? A gente quer entregar um produto de excelência. Sim. E então a gente também tem que se organizar, a gente tem que adaptar esse material para essa criança. Essa criança precisa ter um acompanhamento fora da escola, com psicólogo, com psicopedagoga. Às vezes a criança tem 5 anos e ela não fala, né? E às vezes os pais acham que é normal. Mas na família falaram tarde. E às vezes a gente tem que falar, olha, tem que buscar uma ajuda, É isso que eu né? queria Porque saber. só a escola não consegue, É. mas Então tem que tem ter uma hora, parceria. então tem hora que vocês identificam e os pais nem sabem Nem um sabe. problema desse. Eles não percebem, porque às vezes a criança é a única criança da família. Entendi. E aí você não tem parâmetro para falar, andou tarde, falou tarde, né? Lá na nossa escola, nós temos uma psicóloga, né, que faz justamente essa orientação para os pais. Ao mesmo tempo, ela orienta nós e os professores de como é que nós vamos lidar com essa situação, né? Então, essa parceria existe e eu acho que faz parte da educação, né? Educação, eu vejo assim, meu marido mesmo fala assim, mas existe um investimento enorme na educação. Eu falo educação, quando se fala em educação, não se fala só em ler e escrever, escola, educação formal. Educação envolve tudo isso. Envolve a família, o conhecimento, a percepção de que esse aluno precisa, né, de um acompanhamento individualizado, né? Até há pouco tempo a gente vê muito na internet, educação vem de casa, né? A educação quem faz é a família, a escola ensina. Até eu acho que alguns anos atrás eu concordava com isso. Hoje em dia não é mais isso, não. A educação, o ensino, eles se casam, né? Entendi. A educação, a escola tem também toda essa
esse poder da educação em geral, de usar o celular, até mesmo de coisas básicas, escovar os dentes, né? Cuidar da saúde, isso tudo faz parte da educação, Sim. né? E não tem como separar. Aqui você veio só aprender português e matemática. Porque agora com essa nova educação, eu vejo assim, o Miguel, ele está fazendo o 3º ano e é o último ano do ensino tradicional, aquele que eu aprendi, Isso. né? Depois dele é o novo ensino, né? E que eu vejo do Henrique, é literalmente diferente o que o Miguel, como o Miguel desenvolveu, como o Henrique ele tem uma amplitude maior, né, de Exatamente. entendimento, a contextualização, a guerra, por exemplo, da Ucrânia, ele está contextualizando. Na época do Miguel, Gente, não era só comentário. isso aí a tecnologia trouxe de bom. A gente tem muita Sim. coisa boa, né? Quando a gente fala em internet que está atrapalhando, tem muita coisa que atrapalha, mas tem muita coisa boa. Essa globalização, né? Hoje a gente pensa assim, o jovem de hoje, a criança, já pensa que ele vai para a Europa, que ele vai. E na minha época isso era uma coisa muito distante, né? Você não podia nem pensar, eu vou, né, fazer faculdade nos Estados Unidos. Nós temos vários alunos que fizeram faculdade nos Estados Unidos, que fizeram na Europa também, né? E que era uma coisa muito distante. E hoje em dia, com tudo isso à mão, com essa facilidade toda de interação, né? É muito mais fácil. É um mundo que ficou pequeno hoje. Você vai para onde você quiser, Verdade. né? Então, e por que isso não vai mudar, não vai refletir na educação? Vai refletir, sim. Eu vejo assim, na minha época, falava assim, quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quem escreveu a primeira carta? Pedro Vaz de Caminha, né? Lá, dia 25 de abril, que foi... E era assim, a gente tinha que decorar, pronto, e acabou. Hoje, se eu perguntar para Henrique quem escreveu a primeira carta, ele não sabe que é Pero Vaz de Caminha, mas ele sabe contextualizar por que Pedro Álvares chegou ao Brasil, né? Não descobriu, mas chegou ao Brasil, qual que era as questões sociais, econômicas, políticas da época. É muito interessante, Era muito... né? A gente decorava, né? Decorava. Hoje em dia, assim, os pais se assustam. Algumas pessoas, quando conversam comigo, falam, ai, meu Deus, mas eu tive que aprender isso também. Gente, essas respostas está tudo ali no Google, tudo aí no celular. Então, por que você tem que decorar mais? Sim. Agora, contextualizar isso é igual equações, né? Não estou falando que isso vai acontecer amanhã, mas logo. Não vai ter motivo para você fazer aquilo ali à mão. Você já tem uma calculadora que você usa. O engenheiro que está lá fazendo, trabalhando com isso, ele não faz mais aquilo ali à mão, né? Já tem software, tem tudo. Tem tudo. Então, agora, entender o porquê, né? Como é que contextualizar tudo isso. Tanto é que hoje o Enem, ele trabalha dessa forma. As questões do Enem, ela vem ali, é um texto, e você interpreta aquilo ali. Então, não adianta mais, não cabe no momento decorar mais, né? A gente tem que entender aquilo ali, né? Agora, a gente está numa fase de transição, então os pais ainda, às vezes, falam para mim, ai, mas por que não passa cópia? Na minha época, tinha cópia. Você pegava o texto e fazia cópia daquilo ali. Hoje em dia, a gente avalia, para que fazer cópia? Qual é o objetivo da cópia? Né? Então, gente, não sei se eu tô avançada demais, mas eu tô colocando assim para você, a gente uma tá realidade, é isso mesmo. Porque às vezes os pais se assustam e falam, ela tá, mas isso é uma realidade, É verdade. né? Então, são os parâmetros que você tem hoje em dia. Exatamente. Então, por exemplo, na nossa escola, né, eu uso um sistema de ensino que tem muitos livros e muitos exercícios. Tanto tem na internet, que os alunos já usam para fazer as tarefas,
como no próprio livro físico, né? Por quê? Porque não cabe mais um professor encher quadros e quadros de questões para o aluno copiar e depois responder. Quanto tempo se perde com Sim. isso? E você quer ver uma coisa também que era um problema? E o aluno que demorava para copiar? E ficava no final da aula, todos os dias, ou perdia o recreio copiando o exercício que ia levar para casa de tarefa, né? E, quer dizer, eu não... Agora a gente analisa dessa forma. Qual era o objetivo? Porque devagar, fulano é lerdo, Sim. porque ele nunca consegue. Então, a própria criança falava, ai, meu Deus, não sou capaz. Eu pensando aqui, como a tecnologia está batendo na nossa porta, eu acho que daqui um pouco as lousas elas vão ser digitais. O professor chega ali, descarrega na lousa, o aluno assiste uma explicação e dali mesmo ele já vai tirar as dúvidas. Eu acho que isso são coisas que estão por vir, você não acha? mas Eu acho, na verdade, existem agora, né, uma forma de se trabalhar que vem aí, que é para ficar, que o aluno, na verdade, ele vai ler em casa, ele vai assistir os vídeos em casa, e ele vem para a escola para debater aquilo ali. Debater, né? Legal. O que ele vai fazer? Ele tem que argumentar, ele tem que saber argumentar, Sim. né? O ponto de vista dele. Então, essa é a nova forma de se trabalhar da educação, né? Nós ainda estamos assim engatinhando nisso, porque os nossos alunos ainda não estão muito preparados, eles ainda não perceberam, né? Porque a função da escola vai ser essa cada vez mais, porque o conhecimento ele está aí, você pega o celular e vai lá, Verdade. né? Ele vem para a escola para conviver, para fazer essa troca, né? Eu falo para os alunos e para sobrinhos e tudo que falam, tia, mas nem precisa. Eu falo, tá, e como é que você vai ter um empreendimento? Você vai vender como para o seu cliente? Você vai falar com o seu cliente, né? Como é que você vai fazer? De alguma forma, você vai ter que convencer esse cliente, né? Então, essa necessidade sempre vai existir, né? Verdade. Agora, é uma forma, assim, eu acho que a escola caminha para isso, a função da escola principal vai ser a socialização. O homem, né, ele é um ser social, e ele vive numa sociedade, a gente vive numa sociedade, apesar da internet, de tudo isso, Verdade. né? Então, ele tem que, eu acho que cada vez mais ele vai ter que aprender isso, conviver, trocar, porque senão, nem casamento, gente, casamento é relacionamento, né? Ter filhos, você vai ter que se comunicar com o seu filho de alguma forma, né? Então, esse social não vai acabar, né? Interessante. É a função né? da escola, eu acho que isso aí. Né? Eu não tinha pensado sobre essa nova maneira da escola, e eu acho que é um futuro bem próximo, né, Alexandre? Essa parte tecnológica de se comportar. Porque eu vou dar um exemplo do meu filho mais velho. Vai fazer 18 anos, falo por mim, né? 16 anos, eu queria ter carro. Com 15 anos, tinha umas meninas que ganhavam carro. Nem poderia, sonho, né? Não poderia nem ter carteira, mas os pais davam carro. E eu falei assim, meu pai não tinha condições, mas ele falou assim, vou fazendo uma poupançazinha desde os 15, com 18 anos... vai ter um dinheirinho para você dar uma entrada, você já vai estar trabalhando, paga parcela e etc. E assim foi. E com meu filho agora, vou fazer um consórcio, quando ele tiver 18 anos, para eu comprar o carro, já vai estar para a faculdade, vai levar o outro para a escola, vai me liberar de algumas funções. Aí eu falei assim, sentei eu e o Alexandre, falei assim, e aí, qual que é o seu sonho? O que você quer ganhar de presente de 18 anos? Já esperando a resposta. Aí ele falou assim, mãe, você quer saber mesmo o que eu quero? Eu falei, quero. Eu estava até vendo qual que era o tipo de carro. Carro popular, né? Mas o tipo de carro.
Mãe, eu quero viajar com meu pai para São Paulo para assistir um jogo do Corinthians, lá na arena do Corinthians. Veio um balde de água fria assim na minha E o cabeça. carro? Ah, eu tenho um Uber pra andar. Aí eu falei, você não quer ganhar um carro? Não, eu ando de Uber. Gente. Mas aí você vê que ele está mais preocupado com a relação humana. Hoje em entendeu? dia, o jovem, né, a geração agora, eles querem experiências. Sim, Eles não querem tanto coisas materiais como o viver a experiência, né? E a gente já vê a consequência disso também quando ninguém mais pega um emprego, né, e passa a vida inteira nesse emprego. sim. Ele quer mudar, ele muda, né? Eu tô aqui, estabilidade, o que é para nós, pais, assim, né? Falando lá da época, e não faz tanto tempo, todo mundo queria um emprego no Banco do Brasil, todo mundo queria passar no Banco do Brasil, no concurso, e passar a vida no Banco do Brasil. Sim. Era uma estabilidade, Sim. né? Hoje em dia, ninguém quer mais. Você está procurando gente aí para trabalhar, né? Então, ele está bem ali, mas surgiu naquela outra empresa uma oportunidade que eu vou poder viajar, né? Então, viver as experiências é que hoje é o que a gente está falando, o comportamento mudou, né? É. Eles querem... E isso, para nós, pais, né, é meio assustador da minha geração, né? Mas você está tão bem nesse emprego... Não, mas eu quero trabalhar na Europa, né? E às vezes nem é o salário, Não né? é mais, é o Mas bem-estar. é o bem-estar. É o bem-estar, né? Eu acho que conta mais hoje em dia do que, lógico, o salário ajuda, mas ele não fica numa empresa, num lugar onde ele se sente mal, mesmo ganhando bem. Tanto é que a gente vê aí algumas pessoas, né, que mudam totalmente o foco da vida, de repente, eu quero morar numa fazenda, eu quero, né? E você fala, mas como ganhava tão bem, já estava lá no topo e não quer mais, né? É o dia a dia, é o bem-estar, é o conforto de, né, fazer o que gosta, né? É igual eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser educação, É né? bacana. Mas Mas as coisas andam rápido até pra gente que estão andam com uma certa idade, né? É. Eu também não me via fazendo um podcast. Eu nunca, eu nunca me vi também falando num podcast. Eu ouço tanto por aí, no carro eu ando ouvindo, né? Principalmente sobre educação, que eu gosto muito, de psicologia e tudo. E agora estou eu aqui falando com vocês, tá vendo? Que bom. E é legal porque a gente começa a perceber que a gente fala que é um público geral que tá ali antenado, quer informação, igual a gente quer informação. E aí a gente vai vendo que essas coisas da nossa vida vai se encaixando. Agora tem um assunto assim atual que é os perigos, né? E aí seria o limite. Eu vi que assim, infelizmente, as pessoas elas fazem maldade com o ponto fraco. Então a gente vê que as escolas nos últimos anos foram alvos de ataques, né? E esses ataques geralmente é dos próprios alunos, ex-alunos, de Exatamente. adolescente. Eu não sei se é falta de limite. O que acontece com esses jovens que voltam àquele lugar que te fez bem, né? Para atacar a professora, esfaquear uma professora, um colega. O que acontece, É Adriana? assustador, né, gente? Isso aí é assustador. E, na verdade, hoje, pela minha análise agora, hoje também de muito pensar e estudar, na verdade são pessoas, são alunos, ex-alunos que têm alguns transtornos não tratados, né? E isso é a minha visão. Não sei se outras pessoas compartilham com isso. Mas normalmente são transtornos, às vezes fica aquilo ali guardado, né? A questão do bullying, né? O bullying realmente, aquilo ali para determinada criança, para determinado adulto, aquilo ali marcou muito e machucou muito, né?
E, às vezes, nós, de dentro da escola, nem hoje a gente percebe mais Uhum. que se fala muito sobre isso, mas antigamente não se falava. Achava que as brincadeiras ou aquela questão, vou tirar sarro, vou falar, eram normais, tidas como normais. E hoje a gente sabe que muita gente sofreu muito com isso, né? E às vezes ele guarda isso muito tempo. Como ele, eu acho que não consegue lidar, processar com aquilo ali, né? Uma hora ele se revolta e vem para cima mesmo. Com esses últimos acontecimentos, eu falei para os pais, eu não tinha medo, eu não tenho medo de alguém de fora da escola que nunca esteve lá nem nada entrar e fazer alguma coisa. Eu acho assim, o perigo maior está dentro mesmo da escola, os adolescentes que estão ali dentro da escola. E foram os 2 últimos casos foram de Sim. alunos mesmo, né, que fizeram isso. Para isso, por isso, eu acho que a escola ela tem que ter esse olhar individualizado e conhecer seus alunos, né? Fazer um trabalho com os professores para eles saberem, perceberem aqueles alunos. Uma das preocupações nossa ultimamente, com essa mudança de geração, nós tínhamos alunos barulhentos, 8º, 9º ano, 7º. Eles faziam barulho, eles questionavam. Eu lembro que tinha uma turminha que saía aí da escola, fazia baderna na rua, subia nas árvores, arrancava os frutos verdes, a gente recebia até reclamação, né? Olha, tem aluno seu aqui fazendo arte, fazendo isso, fazendo aquilo. E, de repente, nós agora pegamos uma geração muda, quieta, não se manifesta. E o professor está dando aula e você não sabe o que ele está pensando. Ele só, sim, não, entendeu? Sim. E isso aí a gente começou a perceber. E eles não se manifestavam mais. E eu acho que essa é a parte mais preocupante, quando você não sente o lado de lá como é que tá, né? Então, eu acredito que se os pais percebem, filho, uma criança hoje que entra no quarto, fecha a porta e passa o dia lá dentro e você não investiga o que está acontecendo, a tendência, você não sabe o que pode acontecer. A luz tem que estar ligada no vermelho, Tem que né? estar ligada no vermelho, a família tem que estar atenta. E nós, dentro da escola, também perceber os movimentos daquele aluno, né? O que ele anda fazendo? E todas as informações que chegam até nós, a gente tem que valorizar, a gente tem que perceber. Fulano tirou uma foto com uma arma e postou, né? Como assim? Um aluno está tirando foto com arma, né? O que é isso, né? Vamos chamar essa família, vamos conversar, ver o que está acontecendo. Um aluno fez uma ameaça. Como que você ameaça, né? Verdade. Então vamos lá, vamos conversar. Agora, eu entendo também que numa escola com 30, 50, por exemplo, ensino médio, hoje as turmas são de 100 alunos. Como é que o professor vai conhecer esses complicado. alunos, né? Mas eu acho que a prevenção é a melhor, Sempre a melhor forma. perceber. veja Já bem, que a escola às vezes não consegue, os pais aqui. Veja bem, eu e Alexandre ouvimos uma vez um vendedor, ele falando assim, quando ele vai vender alguma coisa, ele sempre procura naquela família quem é o comprador. E ele falando sempre assim, mas aí eu vou voltar para o lado da educação, contar a história. Ele vendia móveis planejados. E aí tinha uma casa de uma família com posses, e ele não conseguia vender aqueles móveis planejados. E aí ele falou, mas gente, eu não consigo vender, não consigo vender. E aí ele descobriu que naquela família o comprador era um menino de 6, 7 anos. Aí ele conversou com o menino, como que ia fazer o quarto dele, e em 48 horas vendeu todos os móveis planejados. Ele falou assim, que às vezes naquela família o comprador é a criança.
aquilo me deixou muito assim, até hoje, muito assustada de ver como que uma família pode deixar uma criança ditar resolver. as regras, entendeu? Hoje as Qual é o regras são limite? assim, ó, a gente vai sair para almoçar, né? Os pais, você pergunta pro seu filho, onde você quer ir? O que você quer O comer? que você quer comer? Senta, onde você quer sentar? Aí o pai que senta no que sobrar. Tem uma fala de Samitiba, né, há uns anos atrás, não sei se cabe hoje, mas que quando nós éramos crianças, né, os adultos de hoje, a gente comia, os nossos pais comiam o peito de frango, comiam as melhores partes, né? E nós comíamos a perninha, alguma coisa assim. Hoje os pais dão o peito de frango para os filhos e ele come aquilo ali. Aí ele questionava, e quando que vai ser nossa vez? Né? Porque as coisas estão de um jeito assim, que os pais, eles cedem muito, né? Gente, voltando a questionar isso, não é que seja errado, a gente não tem que julgar. Eu acho que educar Sim. é não julgar, Sim. né? Mas eu acho que a gente tem que analisar as consequências disso. Consequências. Uma criança de 6 anos escolher os móveis e como é que vai ser, né? E você? Na verdade, a gente tá dando uma responsabilidade para essa criança, né? E Exatamente. você tá falando pro seu filho que quem manda na casa é ele. Depois, ele tem E 6 depois? anos. Quando ele tiver 18 anos. Porque eu sei que ia ter um homem, eu tenho meu filho, com 17 vai fazer 18 anos. Imagina se ele impor uma regra para mim e eu falar, não, não vai, ele vai me bater. Entendeu? Então, eu como pai, claro, cada pai faz o que quer, mas eu como pai, quem põe a regra sou eu. Eu até brinco, eu sou o leão. Aqui em casa, quem manda sou eu. Por quê? Senão, eu fui criado assim, mas eu vejo que tem pessoas que deixam. Mas assim, é bom a gente estar conversando, falando isso, porque às vezes faz o pai pensar. Será que compensa? Será que tá certo eu fazer isso com o meu filho? Não é hora de eu também começar a botar uma regrinha, botar um limite, né? Porque é bom demais ter um filho. É muito gostoso a gente agradar o filho, mas a gente também tem que a hora saber falar um não. O não dói, mas eu falo sempre, o não ensina. Ensina e outra coisa, né? Às vezes a gente vai falando sim, sim, achando que você está protegendo. Só que a vida, ela é cruel. Sim, Sim. muito. E a hora que esse filho tiver que sair aí para o mundo não vai falar sim o tempo todo para ele. O mundo não vai dar as coisas prontas na mão É dele. 99% não e 1% sim. É sempre Então, dessa eu forma. acho que esse é um problema também hoje, né, com as crianças, lidar com frustração, né? Gente, chega ao ponto do pai não querer que a criança participe de uma gincana que a gente faz lá na escola todo ano, porque não quer que o filho perca. Meu Deus. Juro, eu não quero que meu filho não vai aceitar se a equipe dele perder. Isso eu escuto e eu fico apavorada. Sim. Sabe? E aí, Eu não vou deixar meu filho jogar bola, jogar no futebol, jogar o campeonato, porque se perder, né? Se perder, o meu filho sempre jogou basquete. Era um choro. Perdia, chora. Mas é isso, a vida é essa. a vida é É assim. essa. Né? Então, eu não... não é que os pais estejam fazendo por mal. Às Sim, vezes, claro. eles não estão enxergando a consequência disso. Lá mais tarde, a vida vai cobrar dessa criança e ele tem que estar preparado. Se ele perde um jogo, ele vai chorar, ele não vai gostar, né? Mas a vida vai continuar. Então, quando a gente perde na vida, a gente perde pessoas, né? A gente perde bens materiais, a gente perde. E estar preparado
para tudo isso, com pequenas coisinhas que acontecem na infância, é isso que faz você ficar forte, é isso que faz você ser resiliente, né? A minha vida, para eu estar sentada aqui conversando com vocês, eu tive muitas perdas, muito, de muito cedo, né? E eu tive que batalhar, Sim. né? Por isso. Então, eu já fui uma mãe meio... falavam que eu era uma mãe madrasta, né? Porque eu sempre fui muito exigente com os meus filhos. Mas aí hoje eu tenho a recompensa disso. Os meus filhos sabem lidar com frustrações, tudo. Lógico que eu exigi tanto que eles também são ansiosos, né? Uhum. Esse é o outro lado da moeda, né? Porque eu poderia não ser tanto, né? De você tem que ser o melhor, eu sou de uma geração que fazia isso. Mas hoje em dia eles sabem lidar com as perdas porque eles acostumaram com isso, né? Ah, eu vou para o inglês a pé. Eu lembro meu filho saía aqui do Jardim Petrópolis, atravessava indo Boa Esperança. Já foi assaltado. Nem existia tanto assalto em Cuiabá. Arrancaram o boné, não sei o quê, né? Então, chorava e eu, não, vamos continuar indo a pé, porque, né, você vai ver, então não usa o boné no caminho, então você vai aprendendo, né, você vai se... Com as dores, né? com as dores, né, o celular, olha, já foi assaltado num show, já roubaram, então presta atenção, né, e aí você vai errando e vai aprendendo, né, mas os pais, eles às vezes chegam num extremo muito grande. E a criança, o adulto vai sofrer, né? Por não ter vivido essas experiências. É isso aí. Mas vamos dar um recado para esse pai. Ô pai, por favor, hein? Vamos cuidar dos nossos queridos filhos. Né? Não é dar tudo, não. Vamos lá, é botar regra. Isso aí, tem que ser firme e forte. Para a gente ter grandes filhos e excelentes obreiros. E ouvir muito nossos filhos. Mas é muito difícil a gente ouvir, sabia? A gente tem que brigar com a gente mesmo. Eu brigo comigo. Porque o filho, a gente vê assim. O filho da gente, a gente sempre coloca ele, é o filho, né? Pô, pai, mãe, não sei o que, não sei o que. Aí você vai lá e fala assim, não. Trabalhar a cabeça para ouvir o filho não é fácil, porque a gente é um exercício. Não é só o filho, né? Exatamente. A gente tem que ouvir todo mundo. Sim. Porque a gente, na verdade, já tem uma defesa. A gente quer impor a nossa ideia. Sim. A nossa forma de pensar. É o que a gente vê acontecendo hoje. Tudo, né? Em tudo. A gente tem que ouvir mais. Ouvir eu sempre brigo mais, com isso. ouvir. É difícil, mas é um exercício diário, né? Ouvir, por exemplo, lá na escola, eu tenho que aprender a ouvir aqueles pais e também me colocar no lugar dele, né? Sentir, perceber a dor do pai, né? Porque ele tem razão, ele está assim, ele está fragilizado, por algum motivo, né? Então, se colocar no lugar do outro, né? É importante hoje em dia, é um exercício que a gente faz. Olha, eu fiquei assim muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Eu entendo, sempre falo para Alexandre que o ofício de ensinar, de educar enquanto professor, pedagogo, é o mais importante que tem na face da terra, entendeu? Não adianta falar, o médico salva, mas se ele não teve um professor de base, ele não vai salvar absolutamente ninguém. Então, assim, a arte é uma arte, né? A arte de ensinar não é para qualquer um, né? Então, assim, parabéns pelo empreendimento, pela essa vontade, né? Esse desejo de se dedicar aos menores, né? Não é para qualquer um. Eu mesma
quando eu faço uma festinha lá na minha casa e vai assim, os coleguinhas dos meus filhos, meu coração fala assim, meu Deus, que hora que o pai vai buscar? Porque naquele exato momento, eu sou a tutora daquele menor que está ali na minha casa. Então, se ele cair, machucar, a responsabilidade é toda minha. Então, eu sou capricorniana, neurótica, e eu falo assim, meu Deus, vai dar tudo certo, dá tudo certo. Quando sai a última criança da minha casa... É um alívio. É um alívio. E você é um convívio diário, todos os dias, né? 500, 600, 800 crianças diárias. Não é para qualquer um. Então, Verdade. assim, parabéns. Parabéns. Mesmo, tá? E assim, se você quiser dar um recadinho para o nosso público sobre o Colégio Alicerce, sobre a arte de educar, tá à sua disposição. Eu agradeço o convite. Eu quero falar aqui que, na verdade, quem me convidou foi o filho dele. O Henrique. Insistiu vários dias comigo, tia, você não quer ir no podcast da minha mãe e do meu pai? Aí que o convite oficial chegou. Então, gente, educar não é fácil para vocês pais. Eu sei que é um desafio, mas eu acho assim, o amor, né, é o principal. Então, esse amor que a gente tem, analisar. E acima de tudo, eu sei que a gente quer nossos filhos felizes. Eu quero meus alunos felizes também, né? Mas cuidado, equilíbrio, nem mais nem menos, né? Manter o equilíbrio, estudar, ouvir, né? Hoje a gente tem um celular na mão, a gente tem um computador, tem tanta gente legal falando sobre educação, né? Perceber, ouvir mais sobre isso. Não tem receita, tá? Não tem receita. Isso aí. receita, mas vocês são capazes. Quando a gente segue o amor, a gente consegue tudo. Maravilha. Bacana. Eu tinha um monte de perguntas, eu vou deixar para uma segunda fase. Exatamente, pode ser, Adorei pode me você chamar, aqui. pode me chamar. Beleza, maravilha, adorei você aqui. Muito obrigado por tudo. E é isso aí, gente. Nós vamos ter mais e mais podcast, sempre trazendo informação para vocês, certo? E é isso aí. Não esqueça do sininho, deixe o seu recado, marque a gente aí e olha, compartilhe nossos vídeos. Isso aí. Valeu, obrigado! Fui.